Você já ouviu isso antes. O carro do futuro já chegou. Mas será que chegou mesmo? A Tesla prometeu. Prometeu lá atrás, em 2016, que os carros dela seriam capazes de dirigir sozinhos, 100% autônomos, sem mãos no volante, sem olhos na estrada, só você, relaxando enquanto a inteligência artificial te leva até o destino como se fosse o Alfred, dirigindo para o Bruce Wayne. E aqui estamos, quase uma década depois, e a pergunta continua queimando na cabeça de todo mundo. Será que o FSD, o tal do Full Self-Driving, finalmente ficou pronto? Pera lá. Antes de ir com sede ao pote, vamos dar 2 passos para trás, porque essa história tem mais reviravoltas do que você imagina. E spoiler, a resposta não é tão simples quanto um sim ou não. A Tesla gosta de brincar no limite, no marketing, na tecnologia e às vezes na paciência dos usuários. E enquanto uns juram que o carro já se dirige melhor que gente, outros mostram vídeos do FSD atravessando uma placa de pare, como se fosse invisível. Mas o que mudou de verdade na versão mais recente, a 13? O que Elon Musk tem a dizer sobre isso? E principalmente, onde essa tecnologia nos coloca agora? Respira fundo porque a viagem vai ser longa, mas promissora. E no final, quem sabe você não muda de ideia sobre o futuro dos carros e da própria inteligência artificial. O Grande Salto, versão 13. Agora sim, vamos ao que interessa. A versão 13 do FSD é talvez a maior virada de chave da Tesla, desde que o Autopilot foi anunciado. E não é só hype, tem coisa grande acontecendo aqui. Pela primeira vez, o sistema deixou de depender de regras escritas manualmente por engenheiros. Sim, você ouviu certo. Acabou o if e else, aquelas regrinhas que mandavam o carro parar no sinal, desviar da bicicleta ou reconhecer uma faixa. Agora, tudo é rede neural, puro aprendizado de máquina, pura IA. É como se a Tesla tivesse ensinado o carro a ver, pensar e decidir, como um ser humano faria, só que com mais paciência e menos sono. Mas isso significa que agora tá tudo certo? Já posso dormir no volante? Calma, ainda não é assim. Mas o salto é gigante. Essa versão não é só uma atualização, é uma mudança de paradigma. E quem está usando já percebe. O carro reage de forma mais suave, mais humana até. Tem gente dizendo que parece estar dirigindo com um motorista profissional. Outros ainda estão com o pé atrás, literalmente, no pedal do freio. E é nesse ponto que a coisa fica interessante. A Tesla saiu do script, abandonou o código e mergulhou de cabeça no deep learning puro. Agora, o comportamento do carro é fruto de milhares de horas de vídeos analisados, processados e aprendidos. Ou seja, ele não está apenas seguindo regras. Ele entendeu como dirigir. Aprendeu a dirigir vendo outros dirigirem. E olha, essa lógica me pegou de jeito. Porque sabe onde mais eu vi isso funcionando de forma brutal? Na IA que mudou minha vida e que me ajudou a criar este canal, inclusive essa voz que você está ouvindo agora. Mas calma, vou falar mais sobre isso no próximo capítulo, porque se a Tesla fez isso com carros, eu fiz isso com conteúdo. E pode apostar, dá para aplicar na sua vida também. Quando a IA muda tudo, inclusive a sua vida, tem uma coisa que pouca gente entende quando ouve falar de tecnologias como o FSD da Tesla ou do ChatGPT. Essas ferramentas não são só modinha, são o início de uma nova era, e se você aprende a usar, e eu estou falando por experiência própria, elas te colocam anos-luz à frente. Esse canal aqui, por exemplo, só existe por causa da inteligência artificial. Eu não estou exagerando, foi estudando ferramentas de IA que eu consegui montar roteiro, acelerar a edição, criar automações. Até essa voz que você está ouvindo agora foi criada com IA. E sabe como eu comecei a aprender tudo isso? Com um curso que eu comprei lá atrás, quando ainda estava tentando entender o básico, o Preguiça Artificial, o maior canal dedicado à inteligência artificial do Brasil, com mais de 55 videoaulas sobre ChatGPT, Midjourney, Bing AI e um monte de outras ferramentas que estão bombando. Foi esse curso que me ajudou a sair do zero, a entender o jogo. E hoje eu recomendo porque funcionou comigo, simples assim. Então, se você quer dar o próximo passo, aprender de verdade e começar a usar essas ferramentas para mudar seu trabalho, seu conteúdo ou sua renda, faz o seguinte:
Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, ou clica no link da descrição. O curso está com um preço especial, mas só por tempo limitado. Eu estudei com ele, eu cresci com ele. E agora é você quem pode dar esse salto. O que realmente significa full em Full Self-Driving? Agora que você já entendeu o tamanho do salto tecnológico com a versão 13, vamos falar do elefante na sala. Esse sistema é mesmo 100% autônomo? Spoiler, não é. E aqui a Tesla joga com as palavras como um mágico joga com cartas. O nome é Full Self-Driving, mas o sistema ainda exige supervisão. Você continua legalmente obrigado a manter as mãos próximas do volante, os olhos atentos e a mente preparada para assumir o controle a qualquer momento. Mas se é full, porque ainda precisa de mim? Aí está o ponto. A Tesla vende a ideia de autonomia total, mas, tecnicamente, o FSD ainda está em uma espécie de nível 2 de direção autônoma. Para você ter uma noção, o nível 5 seria o carro que te busca, te leva e te deixa. Tudo isso sem nenhum ser humano envolvido. No nível 2, o carro ajuda, mas você ainda é o responsável legal. A grande questão aqui é marketing versus realidade. E isso gerou uma série de processos judiciais, investigações e discussões éticas. Mas, ao mesmo tempo, é impossível negar. O FSD está cada vez mais próximo desse nível 5. Eu não sou um daqueles fãs devotos do Elon Musk, discordo de algumas ideias e posições que ele tem, porém, tenho que admitir, nessa área da tecnologia, tenho que tirar meu chapéu. Ele é um destaque com suas inovações. A Tesla está testando, aprendendo, errando e melhorando. É como se cada versão fosse um novo cérebro em treinamento. E é aí que entra a dúvida que queima na mente de muita gente. Estamos quase lá. Ou estamos sendo enganados? Essa pergunta não tem resposta fácil. Mas se você acha que já viu tudo, espera só o que vem no próximo capítulo. A realidade na estrada. Entre o gênio e o caos. Tá, então a Tesla diz que o carro dirige sozinho. O Elon Musk jura que o FSD está absurdamente melhor e que agora sim dá para confiar. Mas será que na prática é isso tudo? A internet está cheia de vídeos mostrando o sistema em ação. E é aí que o espetáculo começa. Você vê o carro navegando por cruzamentos complexos, desviando de pedestres, reagindo a ciclistas, até mesmo pegando saídas de rodovia, com uma precisão de fazer inveja a muito motorista experiente. Só que aí no vídeo seguinte, o carro ignora uma placa de pare, ou se confunde numa rotatória e para no meio da via. Ou pior, acelera quando deveria frear. É como se o FSD fosse um estudante gênio, mas que ainda esquece o próprio nome sob pressão. E isso levanta um ponto importantíssimo. A percepção de segurança não é o mesmo que segurança real. Para alguns motoristas, o sistema já parece mágico. Para outros, ainda está mais para um beta, que escapou cedo demais do laboratório. O que me impressiona é o contraste. De um lado, uma IA capaz de tomar decisões em milissegundos, com um nível de leitura de ambiente surreal. Do outro, momentos que beiram o desastre. É nesse ponto que a gente percebe. A tecnologia está pronta, mas o mundo talvez não esteja. O beta eterno. Estratégia ou manipulação? Você já parou para pensar por que o FSD da Tesla está em beta há mais de 3 anos? Tipo, não é estranho? Se fosse uma simples fase de testes, já teria virado produto final há muito tempo. Mas não. Continua em beta. Beta quando quase bate. Beta quando acerta. Beta para sempre. E sabe por quê? Porque esse beta eterno é uma carta na manga da Tesla. Olha só, ao manter o FSD como beta, a empresa se protege legalmente. Se algo dá errado, eles podem dizer, calma, é um sistema em desenvolvimento. O motorista é o responsável. Ou seja, a Tesla lucrando com o futuro, mas sem se comprometer totalmente com o presente. Mas isso não é só sobre cautela jurídica, é também sobre estratégia de negócio. Pensa comigo, cada cliente que compra o FSD paga até $12 mil pelo sistema. E ele faz isso sabendo que não é autônomo de verdade. É como vender um superpoder que ainda não funciona direito. E isso para mim é genial e perigoso ao mesmo tempo. Genial porque a Tesla criou um produto invisível, ela vende uma promessa, uma atualização futura.
Perigoso porque essa promessa parece cada vez mais difícil de entregar completamente, mas talvez seja essa ambiguidade que mantém o hype vivo. Porque enquanto a versão final não chega, a galera continua testando, postando vídeos, falando, alimentando o algoritmo e gerando mais buzz e mais vendas. É o ciclo perfeito. Mas e quando o beta acabar, o que acontece? Será que a Tesla vai conseguir sustentar essa narrativa? Ou a bolha do FSD vai estourar? A guerra dos volantes, Tesla versus o mundo. Enquanto a Tesla joga seu jogo de xadrez com o Full Self-Driving, o resto da indústria não está exatamente dormindo no volante. Muito pelo contrário, tem empresas gigantes como a Waymo, do Google, e a Cruise, da GM, que estão apostando pesado em modelos de direção autônoma baseados em outro caminho: lidar, mapas detalhados e sensores redundantes. É o oposto do que a Tesla faz. Enquanto a Tesla aposta só em câmeras e em inteligência artificial, as outras empresas estão basicamente empilhando tecnologia para garantir segurança máxima. E aí vem a pergunta que divide especialistas no mundo inteiro: a Tesla está sendo ousada ou irresponsável? Uns dizem que Elon Musk está na vanguarda, desafiando o impossível. Outros acusam a empresa de colocar a vida das pessoas em risco só para ganhar tempo de mercado. E no meio disso tudo, você tem uma indústria inteira correndo contra o tempo para não ficar para trás. Fabricantes como Mercedes, BMW e até a Apple, com seu projeto secreto, sabem que o futuro do carro não é só o motor, é o software que dirige por você. E a Tesla, mesmo com seus bugs, seus testes controversos e sua estratégia questionável, ela está na frente, porque ela já está na rua, coletando dados em tempo real, testando cenários reais, criando um banco de dados que nenhuma outra empresa tem. Isso, meu amigo, vale ouro. No fim, pode ser que a Tesla nem seja a primeira a atingir o nível 5 real de autonomia. Mas com essa quantidade de dados, com esse número de carros rodando e com a narrativa que eles constroem, talvez ela nem precise ser a primeira. Basta parecer que é. Afinal, já chegamos ao futuro? Depois de tudo isso, a pergunta continua no ar. A Tesla finalmente criou um carro que dirige sozinho? Tecnicamente, ainda não, mas emocionalmente, para muita gente parece que sim. E talvez seja essa a mágica ou o perigo. A Tesla está vendendo futuro em tempo real e a gente está comprando, mesmo quando o sistema ainda falha, mesmo quando a responsabilidade ainda é nossa, porque a promessa é grande demais para ignorar. O Full Self-Driving não é só um software, é um símbolo. É a aposta de que um dia você vai entrar no carro, cochilar e acordar no seu destino sem ter tocado no volante. Mas até lá, ainda tem muito código para escrever, muito erro para corrigir e muita decisão ética para tomar. E eu? Eu olho para tudo isso com fascínio e desconfiança, porque de um lado, a tecnologia está realmente avançando num ritmo inacreditável, mas do outro, a Tesla continua pedindo para você confiar, mesmo quando ela mesma ainda não confia o suficiente para tirar o beta do nome. Se isso é o futuro ou só mais um capítulo de uma grande jogada de marketing, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, o volante pode até sair das nossas mãos, mas a responsabilidade por entender o que está por trás disso tudo ainda é nossa. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e comente sua opinião. E se quer continuar nessa jornada por trás das maiores tecnologias do mundo, já se prepara. O próximo vídeo do canal é Segredo do Google Maps. Como o Google Maps mapeou o mundo. De um simples projeto experimental a uma das ferramentas mais poderosas da atualidade. O Google Maps revolucionou completamente como a gente navega. Mas você sabia que o Google já usou câmeras em camelos para mapear desertos? Ou que carros autônomos podem ser os próximos a atualizar o Maps? É isso mesmo. No próximo episódio você vai ver como o Street View, a inteligência artificial, e um exército de dados estão mudando a mobilidade urbana e talvez até a sua privacidade. Clica aí para assistir ou se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. A gente se vê lá.